A gente vai meditar hoje, Valmir leu o Salmo 125, a gente vai meditar hoje no Salmo 128. Queria que vocês abrissem aí a Bíblia, seja no celular, ou a Bíblia impressa, ou no computador. Abram aí no Salmo 128 para meditarmos nesse texto pequeno, mas que ele tem muito a nos ensinar. A mocidade, eu não sei se os irmãos sabem, mas todos os dias, desde que a gente iniciou esse isolamento, a mocidade ela tem feito devocionais, tanto a UMP quanto a UPA, nos salmos. E nós gravamos áudios devocionais, enviamos nos nossos grupos de estudo, e ali estamos com os nossos irmãos partilhando a palavra do Senhor nesse livro que tanto nos ensina. Então, o livro dos Salmos, ele tem sido instrutivo, tem sido um livro de consolo nesse período tão difícil, também um período de aprendizado, apesar das dificuldades do isolamento, nós temos aprendido muito com a palavra do Senhor, e um dos textos que nós estamos meditando é o Salmo 128, um salmo que fala sobre felicidade, né? Então, a palavra do Senhor, ela diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A palavra do Senhor, aqui no Salmo 128, um salmo ali escrito num período de peregrinação, o povo estava indo a Jerusalém, é um salmo de romagem, um cântico de romagem. Possivelmente, ao que parece, era um período onde as pessoas se deslocavam para Jerusalém em família. Então, o salmista ele separa dois textos, o 127, que nós conhecemos muito bem, que fala sobre a bênção de possuir uma família, e ele também separa o Salmo 128 para falar sobre a verdadeira felicidade do homem que é justo diante de Deus. E aí, esse salmo vai tratar sobre a nossa real felicidade, onde nós devemos buscar a felicidade e o que é que a Bíblia fala sobre felicidade. Então, o mundo, quando trata sobre ser feliz, ele diz que ser feliz é nós termos sucesso, é termos realizações pessoais, é termos um relacionamento agradável uns com os outros, é buscar não machucar o outro, é buscar sempre estar bem consigo mesmo, é buscar reconstruir quem nós somos, é buscar a nossa própria identidade, é não deixar que os outros nos machuquem, é usufruir dos nossos prazeres. Isso para o mundo é ser feliz. E há muitas outras respostas que podem ser dadas quando nós perguntamos a alguém que não conhece a Deus sobre o que é ser feliz. Ele vai nos dizer. O problema é que essas respostas elas não encontram estrutura na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que responder que a felicidade são essas coisas é algo muito vazio. O salmista ele já começa o texto dizendo que para sermos felizes, nós precisamos pelo menos fazer três coisas. Ele diz: o homem que é bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E felicidade aqui, o primeiro passo, ou a primeira estrutura para sermos felizes é temer a Deus. É, em todo momento e circunstância, termos o nosso coração voltado para o Senhor. Se nós voltarmos a palavra de Deus lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, no Éden, lá no jardim da perfeição, no paraíso, a serpente, ela suscita no coração de Adão e de Eva o que podia ser a felicidade aos olhos dele. Ela diz que a felicidade é eles serem como Deus, é eles desejarem estar no lugar do Senhor, é eles terem a cobiça de conhecer o bem e o mal. Sendo que o salmista diz que nada disso nos dá felicidade, pelo contrário, sermos tentados pelo diabo a ser felizes é caminhar para a morte. E o salmista diz que ser feliz é temer a Deus. E temer a Deus é o oposto de desejar ser como Deus. E aqui não é desejar ser como Deus no sentido de ser santo, mas é no sentido de cobiçar quem Deus é.
e de querer assumir o lugar de Deus, o trono do Senhor. E por vezes, por conta do nosso pecado, o nosso coração, ao invés de temer a Deus, o nosso coração quer ser Deus. O nosso coração quer ser o comandante de nossa vida, aquele que quer traçar os caminhos, traçar os vieses de nosso percurso. Sendo que o salmista disse, nós queremos ser felizes, nós precisamos primeiro temer a Deus. E ele disse, esse homem teme a Deus, feliz serás. E esse feliz serás, a gente podia dizer que é o contraponto de se comerdes, morrerás. Feliz serás é aquele homem que coloca o seu coração não diante de si mesmo, mas diante de Deus. É aquele homem íntegro, aquele homem santo que busca viver corretamente diante do Senhor. Ou seja, a felicidade reside numa vida de integridade, numa vida de santidade e, ao mesmo tempo, reside numa vida que quer fugir daquilo que é abominável diante do Senhor. Então, o salmista, só em dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, ele está dizendo que, ao mesmo tempo, bem-aventurado é aquele que foge do pecado. É aquele que foge de uma vida pregressa, de uma vida devassa, de uma vida longe do Senhor. Esse homem também é bem-aventurado, porque se ele faz isso, é porque ele teme a Deus. Mas felicidade também não é somente temer a Deus. Isso tem outro resultado. Quando o homem teme ao Senhor, ele obedece ao Senhor. E o salmista vai dizer que o homem que teme a Deus, além de ser feliz, ele é obediente. Ele anda retamente nos caminhos do Senhor. Se nós olharmos para o livro de Juízes, uma frase que é chave naquele livro é que cada um fazia o que era reto diante dos seus próprios olhos. Hoje ainda, o homem quer ser governado pelo seu próprio instinto, por aquilo que ele acha que é correto. Sendo que o Senhor disse, meus irmãos, meus filhos, vocês querem ser felizes de verdade? Não é só ter um sorriso no rosto, não é só usufruir de prazeres, é você ser obediente ao que eu peço, ao que eu mando, à minha palavra. Naquele tempo de Juízes, havia muito desgoverno e caos e destruição, principalmente no sentido espiritual de Israel. Isso prova que andar conforme os nossos próprios olhos não é ser feliz. Buscar a felicidade dentro do nosso coração é vã, é inútil, é uma pesquisa inútil. Porque o homem ele não consegue estabelecer nenhum padrão de felicidade, porque a sua alma é infeliz sem o Senhor. Sem Deus na nossa estrada, iluminando os nossos passos, iluminando o nosso caminho, sendo lâmpada para os nossos pés, o nosso caminho é escuro, é sombrio, é perigoso. Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso, é destruidor. Quem é que conhece o coração do homem, senão o Senhor? Então nós precisamos colocar esse coração diante de Deus em integridade, em santidade e também em obediência, em andar retamente nos caminhos do Senhor. Então o salmista vai dizer que o homem feliz é aquele que anda nos caminhos que o Senhor preparou, não nos caminhos que o próprio braço do homem preparou. Mas é por não compreender uma verdade tão simples, tão clara, que pede obediência, submissão a Deus, que muitos de nós somos infelizes ou ainda não encontramos a verdadeira felicidade. Por não conhecer o Senhor, por não conhecer a sua verdade, por não conhecer a sua vontade, a gente vai perder a vida inteira, possivelmente, em busca de uma felicidade que é passageira, que é inútil e que é vã. E o salmista, ele continua dizendo que feliz mesmo é o homem que teme a Deus, é o homem que anda retamente no caminho do Senhor e o homem que sabe que o seu trabalho no Senhor também é fonte de alegria. Não o trabalho por si só, mas o trabalho que é confiado no Senhor que provê, no Jeová Jireh. Quando a gente olha para o Salmo 127, que fala sobre família e sobre a promessa de bênçãos do Senhor sobre a família, a gente vê que não adianta o homem se desgastar, trabalhar de forma penosa, porque o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. E no Salmo 128 vai dizer que do trabalho de tuas mãos comerás, não no sentido que o homem é capaz de trabalhar por si só, mas que o trabalho, quando ele é confiado que o Senhor é quem dá, é o Senhor quem dá o pão, é o Senhor quem provê a saúde, é o Senhor quem dá a misericórdia para que nós consigamos um emprego, consigamos ter um salário, consigamos prover para a nossa família. Dessa forma, o trabalho é prazeroso.
e é abençoado. E o Senhor abençoa e nos dá essa fonte de prazer, não no trabalho por si, mas naquele que nos dá o trabalho e naquele que cuida de nós. O salmista vai dizer que se nós não confiarmos no Senhor, todo o nosso esforço é vão, todo o nosso trabalho é vão, todo o nosso desgaste é inútil. Queremos ser felizes de verdade? O salmista diz: tema a Deus, anda retamente nos caminhos do Senhor, trabalhe confiado que o Senhor é que está dando esse trabalho. E ele termina o versículo 2 dizendo: e feliz serás, e tudo te irá bem. Ele não está dizendo aqui que a gente não vai ter problemas durante nossa vida se nós fizermos essas coisas, mas a promessa é: se fizermos essas coisas, Deus nos abençoará. Deus nos contentará. A felicidade na palavra do Senhor, geralmente ela vem acompanhada desse termo, contentamento. O nosso coração está satisfeito naquilo que é suficiente, não na extravagância, mas naquilo que Deus nos dá e nós agradecemos por isso. E aí, nesse momento que nós estamos de oração, de momento de nos colocarmos diante de Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor, eu pergunto para todos nós, essa pergunta também é para mim: por qual felicidade nós oramos ao Senhor? Se há um compêndio, uma enciclopédia, digamos assim, de instrução para como nós devemos orar diante de Deus, essa enciclopédia ela pode se encontrar nos Salmos. Nós queremos orar de maneira agradável ao Senhor, comecemos lendo os Salmos, leamos essas instruções magníficas da palavra de Deus. E quando nós orarmos por felicidade, lembremos do que o salmista está dizendo. E quão sérias são as instruções do salmista acerca da felicidade. Queremos ser felizes? Peçamos pelas coisas certas. Quantos de nós, ao nos dirigir a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser feliz de verdade, dizemos: Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser obediente. Senhor, eu quero trabalhar confiado no Senhor. E isso me dará felicidade. E é isso que me fará um homem, uma mulher, um jovem feliz. Quantos de nós já oramos dessa forma? E o salmista diz: são essas coisas a fonte de nossa felicidade. Nós queremos ser felizes de fato, peçamos a Deus por uma vida santa. Peçamos a Deus por uma vida íntegra diante dele. Peçamos a ele por satisfação naquilo que ele nos dá. E tudo nos irá bem. E o salmista diz que essa felicidade é transbordante a ponto de atingir não somente aquele que pede, mas sua família. Versículos 3 e 4 vai dizer: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista ele é muito enfático e muito objetivo aqui. Ele diz: se você pede a Deus por integridade, se você pede a Deus por santidade, sua família também vai gozar das bênçãos que Deus derramará sobre sua vida, dessa promessa de abençoar a casa. E a sua esposa vai ser fiel, vai ser sua fonte de alegria, vai ser fonte de vida, vai ser, ele diz que ela vai ser como videira frutífera, no sentido de que ela vai dar prazer ao homem, vai alegrar o coração do homem. Não vai ser aquela mulher que Provérbios 7 ele vai descrever, dizendo que é uma mulher promíscua, uma mulher relapsa, uma mulher inquieta no seu coração. Mas a mulher que teme ao Senhor e que está com um homem que teme a Deus e busca viver em integridade com o Senhor, essa mulher ela vai ser vital, vai ser uma mulher que será como videira frutífera. E aqui o salmista está dizendo que a mulher que teme ao Senhor, a mulher que é fiel ao Senhor, o atrativo dela não é outra coisa, senão a sua fidelidade a Deus e a fidelidade ao seu esposo, a sua vida de integridade diante de Deus e de sua família. Assim como o homem, para ser feliz, precisa ser santo, da mesma forma, a mulher precisa ser santa, precisa ser íntegra, precisa ser obediente ao Senhor. E essa união será abençoada por Deus. Mas não fica só nos pais, não fica só no homem e na mulher, fica também nos filhos. E diz que a derivação dessa felicidade alcançará os filhos, que aqui ele coloca como o rebento da oliveira, como uma plantinha pequena que está em desenvolvimento, que está em estágio inicial,
que é ligada à planta, mas ela é um pequeno galho que precisa de cuidado, que precisa de ajuda, que precisa ser regada para crescer. E o fruto desse homem que tem prazer no Senhor e dessa mulher que tem prazer no Senhor são os seus filhos. Filhos que precisam de cuidados, filhos que precisam de instrução, que por vezes precisam de admoestação, que por outras vezes precisam de disciplina, precisam do uso da vara, mas que quando esses filhos se desenvolvem para a glória de Deus e esses filhos encontram prazer no Senhor, o Salmo 127 vai dizer que esses filhos são como flechas na mão do guerreiro. E que o homem é feliz quando enche a sua aljava dessas flechas. Feliz é a casa que tem filhos que são como flechas, que são bem instruídos, que são fortes, que têm força, e essa força está depositada no Senhor. E aqui o salmista, ele tem ensinamentos preciosos para aqueles que são pais. Ele diz que pais felizes e bem-aventurados não são aqueles que conseguem estabilidade financeira para o filho. Não são aqueles que conseguem um diploma de graduação, de pós-graduação, de pós-doutorado para os filhos. Ele diz, pais bem-aventurados e felizes, à luz da palavra de Deus, são aqueles que criam os filhos no temor do Senhor, assim como ele é temente ao Senhor. Não basta somente nós criarmos os filhos no caminho, mas nós também devemos estar no caminho. Nós não podemos somente esperar que os nossos filhos sejam íntegros e santos, se nossa vida não condiz com a integridade e a santidade. Mas a palavra de Deus diz que se os pais criam os filhos no caminho do Senhor, e se os pais criam os filhos no temor do Senhor, essa família será abençoada. Essa família será feliz de verdade. E outro ensinamento dele é que casamento feliz não é aquele casamento onde o ídolo é que ocupa o trono do relacionamento. O ídolo, o cônjuge, o companheiro não é a fonte da alegria do outro, mas a felicidade dos dois e dos filhos consiste quando todos juntos olham para Deus e colocam os seus olhos no Senhor, e o Senhor é a fonte de alegria, e o Senhor é a rocha, o Senhor é a salvação, e o Senhor é a redenção, seja do pai, seja da mãe e seja dos filhos. E aqui o salmista, ele nos lembra que se nós existimos para a glória de Deus, e isso é verdade, e é isso que nós cremos, em que a nossa família glorifica a Deus. Nesse momento que nós estamos aqui dedicados à oração, pelo que nós pedimos a Deus quando oramos por nossa família. E o salmista vai nos dizer, peçamos por uma família abençoada pelo Senhor, uma família que vive em integridade diante do Senhor, uma família que seja temente a Deus, íntegra diante de Deus, obediente ao Senhor, que tenha filhos obedientes aos pais e pais tementes a Deus. Essa oração não é tão fácil de se fazer, porque nós sabemos a renúncia e o preço de ter uma vida em santidade e ter uma vida de integridade. Mas é o que a Bíblia nos manda fazer, se nós queremos ser de fato felizes. E o salmista vai concluir esse texto dizendo que a família que teme ao Senhor, ela vai ter a bênção de Deus não somente naquela geração, mas ela será capaz de ver os filhos dos filhos e gozará de paz. Paz sobre Israel. É o último verso do texto do Salmo 128. Não uma paz que somente tranquiliza o nosso coração. Acredito aqui que o salmista está indo muito além. Ele está falando daquela paz que nos reconcilia com Deus. E aí o salmista lembra de quem nós somos. Nós somos filhos pecadores, pais pecadores, que precisamos de reconciliação com Deus. Que precisamos ser redimidos pelo Senhor. Pecadores que antes eram filhos da ira, filhos da desobediência e que viviam suas vidas abraçadas com o inimigo, abraçados com a ignorância. Mas Efésios vai nos dizer que, por pura graça e misericórdia de Deus, ele nos fez filhos restaurados e nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares que nós não merecíamos, nos lugares celestiais, a fim de revelar sua graça e o seu amor por nós. De uma forma aqui subliminar, o salmista revela que nós precisamos de paz e que nós só encontramos essa paz naquele que nos dá essa paz, que é Cristo Jesus. E se isso tudo não nos faz homens mais felizes, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, a palavra do salmista é que a nossa felicidade seja depositada no Senhor. É que o nosso coração esteja diante de Deus, em santidade, em integridade, em obediência. Oremos por isso, meus irmãos. Oremos por uma vida mais santa. Oremos por um coração mais obediente e menos rebelde diante do Senhor. E assim nós estaremos orando para que Deus nos faça um povo verdadeiramente feliz. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. O Senhor nos dará força para cada situação, para cada dia, né? Eu estava olhando aqui, eu sempre gosto de trazer essa palavra na Aradec. Quando começou março, aquela aflição, aquela interrogação, o pessoal desesperou, tal, tudinho, o comerciante e tantas outras coisas. E nós estamos já em agosto. E Deus tem sustentado a sua igreja, cada um de nós, as nossas famílias, louvado seja o nome do Senhor por isso. Que nós possamos se animar no Senhor, como ouvimos essa palavra hoje à noite. Possamos temer ao Senhor, que é o princípio de toda felicidade. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, cada família, e que possamos continuar nas nossas áreas intercedendo pelo pastor Jeremias, por Thelma, pela família de Thelma, pelos pais de Thelma e pela cada família que os irmãos vão se lembrando assim, a gente possa continuar cedendo uns pelos outros. E que Deus nos dê uma noite abençoada. E que o Senhor, assim, traga paz para o nosso coração, em nome de Jesus.